Bom, boa noite a todos. Agora oficialmente estamos começando o nosso 8º dia do nosso grupo de estudo, continuando a trajetória de Cristo, né? De quando ele esteve com a gente aqui, quando Jesus esteve com a gente aqui no planeta. Então vamos começar. Vamos começar pela nossa meditação, né? Vamos para a gente fazer toda a nossa conexão com a egrégora que está aqui presente. Se meu áudio ficar muito baixo, vocês me falam, tá? Que eu percebi na última gravação que ele ficou um pouco baixo, principalmente no começo. Mas vamos lá, vamos começar, vamos silenciar um pouquinho os pensamentos. Respirando profundamente algumas vezes para a gente entrar nesse silêncio. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele Sua verdadeira identidade. Sei que é Sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a Sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando eu falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a Sua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos Seus cuidados. Vamos respirando fundo e abrindo nossos olhos. Cada um no seu tempo vamos voltando para a gente iniciar a leitura de hoje. Então, reforçando, a leitura vai ser das páginas 50 a 54 do PDF ou das 77 a 84 do livro da Almenara. A gente vai começar no parágrafo as pessoas ficarem em silêncio, que a gente já leu a semana passada, mas eu vou reler só para criar o link para a gente conseguir. Então a gente vai dividir em duas partes, tá? Então praticamente do mesmo tamanho as duas leituras. Podemos começar? Todos localizaram? Fiquem à vontade em acompanhar lendo ou acompanhar somente ouvindo. Vai no sentir aí de cada um. Então vamos lá. As pessoas ficaram em silêncio por um momento e então houve um clamor de conversa animada. Mas Edequias levantou-se e disse que era hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo que eu havia ensinado e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o desjejum,
saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos implorando. Pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário. O próprio Pai era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar esta verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se e a endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a se levantar e então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar, depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela, louvado seja Deus. E outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outro dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo, assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão. Para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que eu precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro que ele havia deixado de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a mim a convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. E foi assim que comecei minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição por um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos.
Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para a aceitação e em seguida para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida, para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências das pessoas. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Enquanto conversava com meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda a dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis entusiastas e exclamaram: "Estas sim são boas novas." Entretanto, após a aceitação de tudo que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová, tão profundamente gravada em suas mentes, requeria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era este homem que pretendia tais maravilhas. E se viessem comigo, e afinal eu fosse realmente um mensageiro de Satanás, eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder: sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas e estas aumentariam a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente estes jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do Reino dos Céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse, e também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova e logo estavam reunidos formando uma grande multidão. Eu, que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia.
além de curar suas doenças e aflições para encher de alegria suas vidas. Antes eu circulava entre as pessoas egoisticamente com as mãos vazias, aceitando a sua boa vontade e às vezes generosidade com pouca gratidão. Agora eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. E a gente vai encerrar essa primeira parte aqui. Vamos lá, passo a palavra a vocês. Quem gostaria de começar comentando, falando um pouquinho, fiquem à vontade. Boa noite, Regina, não tinha dado boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite, Christian, boa noite a todos, obrigada. Quem gostaria de começar? Todos quietinhos, assimilando. Eu só vou questionar assim, alguma coisa. Quem tá falando? Quando ele... Moema. A Moema. Quando ele começou, ninguém acreditava muito nele, né? Assim, os milagres foram assim, como se uma moeda de troca, né? Para dar credibilidade para ele, não foi? Os milagres... Embora ele conseguiria, sim, né? Ele sabia que isso, mas as outras pessoas não. Então, se ele não mostrasse esse milagre para todos, ele não teria essa credibilidade. Sim. Os milagres realmente... Oi? Pode falar, desculpa, Moema. Falei que ninguém ia ouvi-lo, né? Assim, se ninguém acreditar e nem ouvir as palavras dele se ele não realizasse os milagres é como se fosse uma moeda de troca mesmo, assim, para dar mais credibilidade, eu não sei. Eu não sei se moeda de troca era a palavra, mas ele fala exatamente isso até no primeiro parágrafo que a gente leu. Quer ver, eu vou reler esse primeiro parágrafo que a gente leu hoje. As pessoas ficaram em silêncio por um momento, então houve um clamor de conversa animada. Mas Edequias levantou-se e disse que era hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustos de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo que eu havia ensinado e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura. Então é exatamente isso. As curas eram a maneira como ele podia... Ele já mostrava a verdade de tudo que ele aprendia através das curas. Então era a maneira que ele chamava realmente a atenção das pessoas e prendia a atenção das pessoas. Porque quando ele curava, ele fazia algo que ninguém era capaz de fazer. Então aí as pessoas paravam e... Peraí, o que esse rapaz tem para ensinar, né? E aí era exatamente isso. Porque o que Jesus fez foi a física quântica colocada na prática com esse manuseio de matérias que ele fazia, né? O que ele fazia no corpo era exatamente o que ele fazia com a matéria. O que ele fez, por exemplo, fazendo os pães na casa deles, né? Ele manuseava a matéria, manuseava a energia, manuseava as células. Então ele, com o conhecimento que ele adquiriu, ele era capaz de manusear a matéria, manusear tudo, né? Então era dessa forma que ele efetuava as curas.
mas para as pessoas darem atenção para o que ele falava, ele fazia a cura antes, que é exatamente a maneira dele prender, que ele vinha com um ensinamento totalmente novo e não só com palavras jogadas ao vento, digamos assim, né? Sim. E se a gente vê quem assistiu The Chosen, né? Vários momentos onde parecia que tinham muitas pessoas que eram incrédulas, parecia que sempre aparecia um doente para ele curar na hora que aqueles incrédulos estavam lá. Ele fazia a cura dele, a cura naquela pessoa, aí todo mundo ficava a boca aberta, cessavam as discussões e começavam a prestar atenção no que ele estava falando. Então era exatamente o que ele fazia, né? O que ele deixa claro aqui. Tanto que a primeira coisa que ele fez quando ele chega no porto é curar uma pessoa que estava ali, curar aquela senhora que estava realmente implorando por cura, né? E aí ali ele já chamou a atenção de todo mundo. Como foi na própria casa dos Edequias, né? Que a gente falou na semana passada. Ele curou o menino. E aí depois à noite todo mundo estava querendo escutar o que ele tinha para falar. Como ele era capaz de fazer aquilo, quais eram os ensinamentos, né? Até a mãe dele, quando ele começou a multiplicar, fazer os pães, curou os irmãos, aí a mãe começou a dar mais... começou a prestar mais atenção em tudo que ele falava, que ele não estava sendo um rebelde, né? Um louco com os ensinamentos que ele estava passando. Podem ficar à vontade. Paty, quer comentar alguma coisinha? Christian, eu prefiro ouvir mais um pouquinho, viu? Porque é muita informação nova. O segundo trecho que a gente vai ler, ele é bem profundo, bem profundo. Ele é muito forte, o segundo trecho. É um despertar dele, né? Ele vai contar como ele era e como ele estava e ele vai se aprofundar um pouquinho nos conhecimentos dele, no estado de espírito dele, né, para falar a palavra bem clara. Janete, quer comentar alguma coisinha? Christian, eu também ainda estou assimilando, tentando. Eu cheguei num parágrafo aqui que é no finalzinho aqui da página 79, e expliquei, expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade, que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que essa natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que, em seu íntimo, se afastava do Pai por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. E é isso que a gente vem falando, né, de manter a nossa frequência, a nossa vibração, né, os pensamentos que são os nossos inimigos, né? Então, localizei isso aqui, mas eu estou assimilando também. Por hora é isso. Aí ele fala exatamente todo esse caminho, o caminho da consciência crística, se a gente resumir, ele resumiu também aqui nesse parágrafo, que foi o processo pelo qual ele passou. Quando ele passou pelas visões que ele estava vendo no deserto, né, ele foi se purificando. Ele foi se arrependendo de tudo aquilo que ele tinha feito de errado, todas as coisas que ele tinha feito que ele não considerava bons. Primeiro ele se arrependeu e depois isso começou a limpeza mental e emocional em toda a sua mente. Que é exatamente o processo que a gente faz. Se a gente for pegar, trazendo para a realidade, aí cada um puxa na sua realidade.
esse processo do despertar nosso, ele normalmente começa quando a gente começa a questionar muita coisa. E normalmente quando a gente questiona muita coisa, a gente questiona muito o externo, questiona muito o outro, culpa os outros, até o momento que a gente cria consciência, por alguma inspiração, que na realidade somos nós mesmos que provocamos tudo aquilo. E aí o passo inicial, que quando a gente falou lá atrás na carta 1, que eu falei que tudo começa pela lei do perdão. A lei do perdão é o quê? Começa por um profundo arrependimento de tudo que a gente fez de errado, tanto com os outros como com a gente mesmo. E aí a gente começa a entrar nesse processo de perdão e auto-perdão. E isso, na nossa realidade aqui hoje, Cristo passou isso em 40 dias no deserto e depois ele assentou tudo isso no período que ele passou na mãe dele. Mas se a gente for pegar na nossa realidade, creio que aqui vários de vocês já passaram por várias ou algumas terapias energéticas, com alguns terapeutas ou algumas técnicas que vão passando. E sempre que a gente acessa processos nossos nessas terapias energéticas, que é um trabalho até que a Lê faz, né, que é o trabalho quando a pessoa chega com uma dor, e quando a pessoa chega com uma dor, a maioria das vezes a pessoa chega sempre com a dor, mas achando um culpado para essa dor, e a Lê traz essa culpa para ela mesma, que a pessoa tem que tomar consciência de que foi ela mesma quem provocou tudo aquilo. E aí começa a fazer uma limpeza através de várias técnicas energéticas para a pessoa ir limpando tudo aquilo do campo mental e do campo emocional dela, até a pessoa atingir a sua plenitude, pelo menos naquela área. E eu ouvi uma frase que ilustra bem o processo que a gente passa. São várias camadas que a gente vai limpando da nossa mente. Porque quando a gente limpa um processo, parece que aparece um outro. A gente exala o perdão para algumas coisas que vieram do nosso passado e gradativa, parece que de repente começa a surgir outras coisas que foram vindo na nossa vida, que causou algumas coisas, só que a gente nesse momento a gente já está consciente, e aí a gente já começa, às vezes precisa de ajuda externa, precisa, mas muitas vezes isso a gente já consegue fazer pela nossa autorresponsabilidade, pela consciência que a gente vai adquirindo de todo esse processo. Então e foi o que Cristo fez, então é exatamente isso. Tudo primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. E quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria a ele mesmo na consciência da pessoa. Ele atingiria então o propósito da sua existência. Então quando a gente vai se deparando com isso, a gente vai limpando essas camadas do nosso ego, as nossas crenças errôneas, os nossos hábitos de pensamento, nossas dores emocionais, e aí a gente vai soltando gradativamente isso, e quanto mais a gente solta, né, que é o que Cristo chama de purificação da consciência, que ele vai detalhar isso na carta 5 e na carta 6, essa parte de purificação do ego, a gente vai se libertando de tudo isso e vai restabelecendo o contato com o Pai. E o contato com o Pai ele detalha quando ele fala do amor divino nas cartas 7 e na carta 8. E aí ele detalha profundamente até chegar no processo final, que é o que os espiritualistas chamam de morte do ego, né? Que quando a gente a morte da nossa consciência como a gente conhece, que vem, não é do dia para a noite, é uma coisa paulatina, que vem vindo de forma paulatina, vem vindo de forma vagarosamente, né? Tem até um trecho na carta 2 que Cristo ele comenta que existem duas maneiras de você se iluminar, que é atingir o reino dos céus. A primeira delas é quando você recebe um raio de luz na sua mente, que é coisa para os iluminados, que é o que ele passou no deserto. Um raio de luz na mente dele, e ele começou a vislumbrar toda a realidade, e ele foi entendendo e vislumbrando tudo aquilo. É uma parte mais para quem já veio muito preparado para essa vida, que vai passar por esse processo repentino. A maioria é o que ele fala, vai ter todo esse processo lendo as cartas, ou lendo os ensinamentos dele e colocando isso em prática no dia a dia.
até você, Janete, junto com a Carla, relataram um ponto muito importante, que conforme vocês estão lendo, parece que as sincronicidades estão aumentando, parece que as coisas estão vindo. Por quê? Porque camadas estão saindo, crenças estão sendo quebradas. E conforme a gente vai abrindo essas crenças, é uma coisa natural essas sincronicidades começarem a aparecer na nossa vida, porque a gente começa a entrar em contato direto com a consciência divina. A gente repara muito mais rápido quando a gente comete algum erro, quando a gente reage de uma forma muito espontânea e a gente percebe que é o nosso ego reagindo. Então, e rapidamente a gente volta para nós. E não tem problema nenhum erro você ter esse tipo de reação. O próprio Jesus teve isso várias vezes, em vários momentos ele relata, como naquele momento lá no templo em que ele foi falar para os fariseus e para os judeus, e ele viu o ego dele falando de novo e ele entrou em conflito com as pessoas. Então, mas não tem problema nenhum, desde que você volte à sua consciência e se purifique e fala, pera, isso não faz parte mais de quem eu sou hoje. E aí você entra num auto-perdão muito mais rápido, e é muito mais rápido limpo isso de você, porque na realidade vocês vão perceber que quando vocês entrarem em contato com pequenas falhas de consciência que vocês ainda têm, quando vocês estão limpando, situações como essa vão se apresentar na tua vida para que vocês possam realmente mostrar essa nova consciência de vocês. E é impressionante como acontece quando a gente está num processo algo muito parecido volta a se manifestar para que a gente venha passar por esse processo de limpeza. Quer comentar alguma coisa, Carla? É sobre isso mesmo que você falou. Eu penso que é isso porque, como eu te disse, cada vez que eu vou lendo e cada vez que eu vou te escutando, eu vou vendo clarear mais, né, as dúvidas. E sobre esse trecho que foi lido, assim, me chamou muita atenção o poder da gente agradecer, da gente ter gratidão pelas coisas que Jesus faz pela gente, né? Realiza na nossa mente, no nosso coração, porque ele precisou, né, assim, fazer os milagres, mas Edequias ficou junto dele, esteve junto dele, ajudando no processo, né? Ele não simplesmente recebeu e deixou para lá. E eu acho isso muito bonito, né? E também depois, quando ele fala que ele se afastou e para rezar, para escolher os discípulos, né? A necessidade nossa de estar sempre em contato e muitas vezes em silêncio, buscando, né, as respostas, porque às vezes é a mesma coisa, a gente lê e às vezes a gente não assimila, mas se você fica em silêncio e se recolhe, parece que a paz, a tranquilidade abrem, né, a nossa mente. Eu achei isso muito bonito. E assim, ele precisar dos outros, né? Como nós estamos aqui, né? Um ajuda o outro, um clareia a mente, a dúvida que o outro tem. E assim eu vi ali também, porque imagina o que passou na cabeça desses discípulos quando ele chegou lá e chamou, né? Quanta dúvida, quanto medo. Será que eu vou dar conta? Como que é tudo isso? Tudo muito novo. Mas eles disseram sim, né? Eles se abriram à busca. Então eu achei isso muito bonito. E isso eu acho que a gente tem que trazer para a vida da gente, né? E uma coisa legal que você comentou, que como foi importante esses primeiros 30 anos da vida dele, quando ele passou por ser um ocioso, essa rebeldia que ele teve com a mãe dele por um tempo, todas essas rebeldias que ele tinha, porque isso foi a base para que ele pudesse se identificar com cada um. Porque as pessoas não se identificavam com Jesus, o profeta. Elas se identificavam com Jesus nas suas fraquezas. Acho que foi até a Moema ou a Andréia que comentou um tempo atrás. Quando ele se torna um humano e coloca as suas fraquezas,
as pessoas se identificam. E aí percebe que é um processo do que pode se tornar. Então você vê que com os discípulos ele voltou toda a história lá atrás de como ele era para poder, para eles irem assimilando, e aí conforme ele ia explicando as pessoas iam se soltando, e aí ele conseguia passar o conhecimento dele com muito mais facilidade. Então essa forma dele se humanizar é perfeito. O Antônio também fez essa colocação quando ele participou aqui com a gente, que quando ele se humaniza, ele se torna acessível para todo mundo, né? Então é isso. Disso de que você colocou, um exercício que eu comecei a fazer, para ver como são evoluções, mas já faz um tempo agora que eu comecei a fazer, já faz mais coisa de semanas ou poucos meses. Toda noite que eu vou dormir, eu peço para que a mente divina entre na minha mente, faça toda a purificação que precisa, para que continue purificando o meu ego e para que Cristo me mostre em consciência, de forma clara, aquilo que eu ainda preciso mostrar. Várias vezes eu comecei a ter sonhos claros de pontos que eu precisava ainda acessar e transmutar em mim. Uma frase um dia eu ouvi uma frase que foi espetacular, assim, essa frase me gravou, mostrou uma cena que era comum na minha vida, e era eu falando essa frase para uma pessoa, e essa frase fez total sentido para mim. Era tipo, que era a frase que eu precisava escutar e gravar, que era energias antigas em ambiente novo não vai te levar a lugar nenhum. Se você quer construir o novo, você tem que colocar energias novas no novo ambiente que você está indo. Então ou seja, pensar da forma que você pensava numa situação totalmente nova não vai te levar a lugar nenhum. E aquilo me levou a profundas reflexões de algumas coisas que eu estava fazendo e que ainda não estavam totalmente salientadas, né? Então, e vale a frase dos dois lados: energia velha em ambiente novo, assim como energia nova em ambiente velho. Isso mostra a importância do desapego, muitas vezes, de coisas. E isso para mim foi o que mais pegou, de desapegar de muitas coisas que eu ainda estava apegado. Alguns amigos que não faziam mais sentido, alguns ambientes que não faziam mais sentido, e não adianta colocar uma energia nova num ambiente antigo. Isso não ia me levar a lugar nenhum. Eu precisava frutificar, eu precisava me libertar daquilo para abrir espaço para que o novo começasse a surgir com as energias novas que eu também estava emanando. Mas aí cada um é o seu processo. Então isso para mim ajudou muito. Toda vez que eu fosse dormir, antes de dormir, pequenos momentos de meditação, de oração, e eu sempre peço para isso, e aí vou me deitar, eu começo uma meditação e durmo na meditação, né? Já é a maneira de eu me colocar para o sono, eu me coloco em meditação e aí já me emendo para o sono. Então é a maneira que eu fico de silenciar e poder escutar. E as mensagens chegam. A Beth contou uma história maravilhosa dele, de um insight que ela teve durante o dia. E isso Cristo fala que acontece também. Pode vir à noite no teu sonho, pode vir no momento da meditação, escutar algumas vozes, ou pode vir também no teu dia, de repente vem um pensamento, uma situação, você fala, nossa, eu preciso tratar essa situação. E aí é onde você começa um processo de cura e de limpeza. Mas muito bom por trazer, Carla. Gratidão. Janei, quer comentar alguma coisinha dessa primeira parte? Não, obrigada, Christian. Tá muito gostoso ouvir tudo. Andréia, ainda não ouvi tua voz, nem no boa noite eu ouvi tua voz. Boa noite a todos. Você sabe que é uma coisa que você disse agora, da gente, quando nós, assim, estamos para dormir, fazer isso mesmo, essa meditação, a volta calma. Hoje, eu conversando com as meninas no período da manhã, eu falei que eu estava muito, como eu falo, confusa com tudo aquilo que estava acontecendo comigo, né? E aí, quando você agora me falou isso, eu falei, puxa, olha que oportunidade, olha que interessante, né? Vou parar e vou
meditar na hora que eu estiver deitando, tipo, sentindo o porquê essa confusão, o porquê de tudo aquilo, e pedindo não, né? Mas sim vendo se eu consigo essa clareza, porque na realidade, se a gente internalizar, a gente consegue ver essa clareza, né? É que o ser humaninho, ele é confuso, né? Ele é bem confuso, nossa, ele troca as coisas. E eu estou numa fase de decisões. Eu sei que eu tenho que tomar diversas decisões, mas só o fato dessa fala sua, eu tenho certeza que vai me ajudar e muito, através de eu me acalmar na hora de deitar e ter essa clareza. Gratidão, Christian, foi muito bom isso. Uma coisa que você vai perceber ao longo todo o livro, todas as cartas, sempre que Cristo precisava fazer alguma coisa, ele se recolhia e entrava em meditação, que foi o que a Carla colocou. Eu precisava escolher meus discípulos. Ele não saiu escolhendo os discípulos. Ele foi, entrou em meditação, em silêncio e levou ao Pai. Então, você pode fazer isso com qualquer questão. Você pode pegar essa tua questão, você pode fazer à noite, pode fazer de manhã também, que de manhã é ótimo, que ainda está naquele silêncio da manhã. Para as meditações as melhores horários de meditações são de manhã e no final da noite, né? Quando a gente já vai se recolher, ou no comecinho da manhã, que a gente está com a mente vazia. E aí você coloca essa questão e pede uma resposta. Eu quero que venha uma resposta, consciência divina, Cristo. Eu estou com essa questão que eu não estou sabendo muito bem como resolver. Peço, por favor, que você me coloque as ideias para que tudo seja resolvido da forma divina, que seja bom para mim, bom para todas as pessoas envolvidas e bom para todos aqueles que estão à minha volta, e que seja a melhor solução para todos. E você coloca isso com intenção antes de entrar na meditação e solta e deixa vir. Às vezes não vai vir na hora, mas você vai perceber que no momento certo isso vai aparecer para você. Sim, é isso mesmo. Gratidão. Regina, quer comentar alguma coisinha dessa primeira parte? Não, tá ótimo. Obrigada, Christian. Ok. Alguém mais? Alguém quer falar alguma coisinha antes da gente passar para a próxima parte? A gente tem 7 minutinhos aqui nessa sala ainda pra gente, se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. Dá tempo tranquilo. Vamos passar para a próxima leitura então? Então eu acho que eu já vou pedir para a gente abrir a outra sala, por causa senão não vai dar tempo de ler, vai acabar interrompendo. Acho que fica mais fácil. Tá bom? Então eu vou dar o pause aqui. E vamos sair. Bom, então vamos começar a segunda parte agora. Eu vou estar relendo os 3 últimos parágrafos que eu li. Tá? Então eu vou estar relendo os 3 últimos para emendar com o trecho que vem agora. Esse é um trecho bem profundo. Escutem com o coração. E depois a gente comenta bastante aí sobre ele. Então vamos lá. Eu, que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições para encher de alegria suas vidas. Antes, eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando a sua boa vontade e às vezes generosidade com pouca gratidão. Agora, eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Quero que você, que está lendo estas páginas, compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês.
Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que eu poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso, irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendi os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia os que fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por este motivo, ainda que eu soubesse desde o início de minha missão que haveria um preço a pagar por tudo que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai amor é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis, no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não, como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação,
e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levavam em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental e emocional terrena que cobria minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar minha vida. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito destas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que realmente falei para as multidões na Palestina. E a gente vai encerrar essa leitura aqui. Quem quiser falar, fique à vontade. Tem vários pontos aqui para a gente abordar. Quem gostaria de começar falando? Janei, quer começar dessa vez? Nossa, Christian, forte essa parte, hein? Meu Deus. Eu acho que realmente foi um presente mal interpretado, né? Até hoje. Sim. Meu Deus do céu. Muito forte. Esse trecho é muito forte. Ele coloca até em letras maiúsculas, que é para a gente ler com muita força, né? Muito. E o quanto a gente foi colocado, né, nessa caixa aí, nesse olhar, e a dificuldade que ainda persiste nas pessoas terem um novo olhar para tudo, né? Principalmente para os ensinamentos dele, né? Sim, sim. Mas isso aqui é para a gente reler várias vezes, né, Christian? Ler e reler. A gente vai falar um pouquinho para aprofundar sobre isso ainda, mas Sim. é para a gente ler e reler. Eu vou ler esse trecho de novo ainda para vocês. Reler. Paty, quer comentar, Paty? É forte mesmo, né? Essa parte que ele fala, né? Que ele é um presente mal aproveitado, mal compreendido. Mas eu acho que já
com as más interpretações ou os erros no caminho. Ele já impulsionou muito a humanidade, né? Acredito que, quem sabe, um dia as pessoas vão despertar, porque eu acho que eu sei que tem muitas distorções nos livros que deixaram pelo caminho, mas se a gente olhar tudo que ele ensinou, é tudo isso que ele está falando no livro, né? Sim. Eu gosto demais do Sermão da Montanha e eu acho que as pessoas não entendem o que está escrito ali ou não querem entender, né? Porque o ser humano busca sempre uma muleta, um salvador, alguma coisa de fora, né? E a salvação está dentro. E é isso que Jesus veio ensinar. Nós somos deuses, né? Mas eu acredito que o ser humano já melhorou muito, Sim. apesar dos pesares e apesar dos tropeços e das más... Imagina Jesus nascendo hoje, né? Eu fico imaginando hoje Jesus aqui, que ele ia se meter em tanta discussão que não ia ter tempo, né, para outra coisa, porque tá difícil. Mas tanto falo que eu sei que a gente nem deve discutir muito sobre religião, porque as pessoas realmente às vezes bloqueiam para mudar, né, para pensar um pouquinho diferente, um pouquinho fora da caixa, sair da zona de conforto. É complicado sair da zona de conforto, né? Que foi o que ele fez. Imagina como Jesus, naquela época, enfrentar todo aquele sistema e saber o que ia acontecer com ele. Então Nossa Senhora, é um gesto de amor que a gente tinha que tentar aproveitar todos os dias da nossa vida, né? O exemplo dele. Mas é tão profundo que é difícil até a gente falar com palavras, né, Christian? Assim, muito lindo mesmo. E é legal até um ponto que você comentou, que ele fala em outro trecho, ou no livro 2, agora não lembro, acho que é no livro 2 que ele fala mais isso, ele fala muito claro, ele fala que a Bíblia, do jeito que ela está hoje, ela serviu aos seus propósitos. Então, por mais que tiveram vários ensinamentos errôneos, várias coisas mal interpretadas, Jesus viveu até hoje, né, no nosso inconsciente coletivo, por causa dos ensinamentos que foram passados lá na Bíblia, né? Então a Bíblia serviu... Principalmente no Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento, para mim, é um livro de história só. Sim. Agora o Novo Testamento já tem alguma coisa, mesmo distorcida, mas já nos traz uma noção de moral, que ajudou. Eu acho que já ajudou a humanidade. Sim. Mas é como ele fala, né? Que ele era um presente para a gente aprender as leis da existência. Uhum. Então tá na hora de começar a procurar subir um degrau a mais agora, né? Já chegou um ponto que eu acho que as pessoas têm que sair um pouco e elevar esse entendimento, né? Que tem algo a mais, né? Sim. Mas eu acho que cada um tem seu tempo, né? Sim. Eu acho que cada um busca do jeito que dá. Eu acho incrível, né? A gente chega lá, Cristo. Ser humano tem... Mas eu acho que hoje Jesus também ia enfrentar sérios problemas, viu? Sim, com o sistema. Sim, com certeza. Com certeza. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Pode ficar à vontade. Moema, quer falar um pouquinho? Não, estou processando ainda. Muito bom. Janete? Carlinha? Obrigada. Eu gosto quando você fala, Cris. Mas eu quero ouvir vocês falando. Eu também gosto quando vocês falam. Carla, quer comentar alguma coisa? Algum trecho, alguma parte que você queria falar? Não, acho que eu preciso reler e ouvir a gravação. Obrigada. Regina? Acho que ela deve ter ido fazer alguma coisinha. Andréia?
Christian, tô processando realmente. Eu estou processando toda essa parte que é bem forte mesmo, né? E se for colocar nos dias de hoje, como a Patrícia mesmo falou, ele ia novamente passar de uma forma diferente, lógico, mas é difícil. Mas eu vou reler isso daí, tudinho. Regina, queria falar alguma coisinha? Não. Então vamos lá. Bom, eu quero passar por 2 pontos aqui, né? 2 pontos. A primeira, quando ele coloca ali, logo no começo da segunda página que ele leu agora, que ele fala: nasci para ter para um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinhos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam, por isso o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Então, quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Aqui, essa é uma parte muito legal da gente compreender e da gente começar a acreditar nisso. Quando, assim, vocês já ouviram aquela coisa que quando uma pessoa ela é muito, mas muito espiritualizada, parece que ela parece muito mais jovem do que ela realmente é? Vocês já ouviram isso, não? Se a gente parte do pressuposto que nós somos saúde e que as nossas células se regeneram, quando Cristo fala que ele fez o uso do que ele aprendeu no deserto nele mesmo, ele recuperou toda a sua aparência que estava desgastada com a vida que ele tinha. Então a gente consegue regenerar nosso próprio corpo fazendo uso desses conhecimentos, porque as nossas células se regeneram, isso é fato. Aquela coisa que falavam que as nossas células não se recuperam depois de um tempo, isso é uma grande mentira. Então, como que as pessoas se curam de câncer milagrosamente? Com a regeneração celular. Como as pessoas curam feridas, como as pessoas curam o corpo? Com a regeneração celular. E como as pessoas rejuvenescem naturalmente? Com a regeneração celular. O corpo de todo ser humano, ele foi moldado para viver muito mais do que a gente vive hoje em dia, né? Dizem que o nosso corpo hoje é preparado para viver bem, com saúde e tal, até os 120 anos. Mas se a gente for pegar lá nas histórias, quando a gente escuta na Bíblia histórias de Matusalém, histórias de pessoas que viveram antes do dilúvio, as pessoas viviam 500, milhares de anos. E quando a gente escuta as civilizações, histórias de civilizações de quinta dimensão, as pessoas vivem milhares e milhares de anos com o mesmo corpo. Porque o corpo chega numa idade e como ele como o corpo vive em sintonia com a divindade, digamos assim, ele não se regenera, ele não envelhece. Então o corpo fica com uma aparência jovem por muito mais tempo. Então o que Cristo fez com o próprio corpo dele, usando os conhecimentos, foi recuperar toda aquela vitalidade que ele tinha antes. Então isso é uma parte do ensinamento que eu já vi alguns espiritualistas falando, e realmente essa pessoa que fala disso na internet, eu vejo vários que são profundos conhecedores, que você olha a idade, um deles, se vocês quiserem ouvir, chama Marcelo Cotrim. Vocês olham a aparência dele e vocês vão falar que ele tem tudo menos 53 anos de idade.
é impressionante a aparência que ele tem. Ele estuda, ele é envolvido com espiritualidade desde a infância. Quando ele conta a história dele, quem ouvir alguns vídeos, podcasts que ele participou, ele conta que ele ouve muito forte. Ele fala muito também dos ensinamentos de Cristo, ele fala de tudo isso. Então ele está bem alinhado com todo esse conhecimento que a gente fala. E é impressionante a aparência dele. Uma outra chama Keurin, eu não lembro o sobrenome dela agora. Ela também tem quase 50 anos de idade e você dá para ela 30 anos de idade e olhe lá. A aparência condiz com aquilo que a pessoa ensina, mas são pessoas que estão há muito tempo nesse processo. E isso você vê que é muito claro isso, quando a pessoa começa a fazer essa conexão, quando ela consegue purificar ao máximo aí o seu ego e vive nessa conexão, até essa parte do corpo começa a responder de uma forma totalmente diferente. E Cristo coloca isso aqui nessa questão, nessa parte que eu vi ele falando, eu acho que é o primeiro estudo que eu estou falando sobre isso aqui, mas é porque quando passou eu falei, nossa, como se ele tivesse recuperado toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua aparência, quando ele ficou lá na casa da mãe dele, absorvendo todos os conhecimentos que ele teve no deserto. Então esse é um ponto para a gente entender do quanto isso de quanto o nosso eu divino, quando a gente volta para essa natureza divina, quando a gente estiver expressando isso pode fazer realmente na nossa vida, tá? Com relação a tudo. Tá? Então esse era um ponto que eu queria passar, que foi uma coisa que me veio para estar conversando um pouquinho sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisinha disso? Ou vamos para outra parte, que eu acho que é a parte que todo mundo que mexeu mais com todo mundo, que é a parte que mexe profundamente com as nossas crenças, né? Eu vou ler esse trecho que ele é muito forte. De novo. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não, como eles supuseram e ensinado durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a reencontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. O que as igrejas cristãs falam que Cristo morreu na cruz por quê? Para salvar a humanidade. Para livrar a gente dos nossos pecados, né? Salvar a humanidade dos seus pecados. E qual que era a prática que os judeus tinham lá nos templos antigamente, quando eles queriam curar os pecados deles? Eles sacrificavam um cordeiro ou um outro animal, né? Geralmente um cordeiro, né? Sim, era cordeiros, aves, né? Era a maneira como as pessoas se purificavam dos seus pecados. E depois da morte de Cristo, né? Que as igrejas adotaram? Substituíram o cordeiro pelo Cordeiro de Deus, que era a própria figura de Jesus, que tirou os pecados de toda a humanidade. E é exatamente isso que Cristo coloca como uma das crenças mais errôneas de qual foi a sua missão. Na realidade, o que Cristo coloca aqui pra gente, que ele era um presente de salvação para a humanidade, mas não que a morte dele na cruz veio para tirar os nossos pecados. Na realidade, ele morreu na cruz porque ele até fala isso claramente, ele foi assassinado porque ele foi contra o que os sacerdotes judeus pregavam. O que Cristo veio trazer para a gente?
Ele veio trazer para a gente as verdades da existência. E conhecendo as verdades da existência e que nós somos deuses, a gente não tem pecado. Então Cristo veio para nos libertar dessa forma, para mostrar que a gente tem, que o pecado não existe, que nós somos deuses e que na realidade toda a nossa toda a cura da nossa tudo aquilo que a gente precisa se libertar está em conhecer as verdades da existência e em praticar todas essas verdades. Então é esse ponto que ele coloca aqui de forma mais clara possível. Ele vai falar sobre isso em vários outros trechos. Na carta 3 ele fala mais sobre a crucificação dele e lá na frente ele fala mais sobre a verdade, sobre o pecado. Mas é importante a gente já entender que isso é uma das crenças errôneas que ele coloca. É falar que ele veio ao mundo para tirar os pecados da humanidade. E não foi isso. Ele morreu na cruz para trazer as verdades da existência para a gente e para trazer que era a nossa ignorância com relação às leis da existência que fazia com que a gente... Eram as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que faziam com que a gente criasse uma vida de miséria, de doença, de pobreza, de conflito e assim por diante. Então essas crenças fez a gente se afastar do Pai. E trazendo as verdades a gente conseguia se libertar dessas crenças e se aproximar do Pai e com isso expressar o que a gente veio expressar aqui na realidade. Eu vou ler mais uma vez, depois de ter falado, para vocês assimilarem com as palavras deles, e aí eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês. Tá? Então, quem quiser fechar os olhos para nem ler e só escutar, às vezes é até melhor. Vamos lá. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo. E não, como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado. Mas, para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Quem gostaria de falar um pouquinho agora, fiquem à vontade. Lê um pouquinho antes e lê depois. E lê a parte que vem logo depois, vai também fazer total sentido com a compreensão disso daí. Christian, eu vou comentar que realmente tomar conhecimento dessa verdade, né, muda muito, porque ainda existem pessoas que acham que ele vai voltar ainda, né? Em corpo físico. E ele já veio, ele já deixou a mensagem, já estamos, né? É somente a consciência mesmo, né? E cada vez mais a gente está se abrindo para isso, né? Para essas verdades, né? Sim. A história dele voltar é a crença que o ser humano tem, é uma crença que a mídia alimenta muito. É a crença do herói. Que parece que precisa vir um herói, alguém de fora, com superpoderes para salvar as pessoas.
Essa é a função do super-homem, da Mulher Maravilha, a função de qualquer super-herói que existe por aí. Você percebe que é alguém com superpoderes que vem para salvar a humanidade dos perigos que ela apresenta. E na vida real é a figura de Jesus. O super-herói que vai aparecer agora e que vai salvar toda a humanidade das desgraças que o mundo vem passando. É mais uma crença que foram colocada. Por isso que as igrejas, por isso que os criadores da igreja tiraram toda a humanidade de Jesus e deixaram ele como uma divindade, porque ele se torna um ser inalcançável quando ele é visto como divindade. E na realidade o que Cristo traz pra gente aqui é o que ele fez, e ele falou isso, e até na Bíblia isso, todos nós poderíamos fazer e muito mais. Porque cada um é responsável pela sua própria salvação. Não é ninguém que vai salvar ninguém. Não vai vir ninguém para te salvar. É você que vai se salvar. Mesmo que apareçam, e nós estamos numa fase de revelações que muita coisa vai aparecer. Podem aparecer os extraterrestres, podem aparecer várias coisas aí nesse nosso mundo. Mas quem não estiver preparado, trabalhando o seu autoconhecimento, pronto para uma elevação, para uma próxima dimensão, para um próximo patamar de existência, para viver na nossa Terra, quem não está trabalhando o seu autoconhecimento, tudo que vier de fora vai causar uma confusão tão grande, porque a pessoa não vai estar olhando para dentro, ela vai estar só olhando para fora. Capaz de aparecer Jesus falando eu sou Jesus e a pessoa duvidar que ele é Jesus, porque ele vai estar falando coisas que ela não acredita, porque vai estar contra a crença que ela tem. Pode acontecer. Como foi naquela época, Jesus apareceu e a maioria não acreditava. Por quê? Porque vinha contra as crenças que eles carregavam. Ele era um enviado que era falado no Velho Testamento, ele era o Messias que ia aparecer para libertar toda a população, e só que as pessoas queriam que eles viessem daquele jeito, e não veio daquele jeito, foi contrário às crenças, mataram ele na cruz. Pois é, Christian, mas eu acho que se ele voltasse hoje, não ia ser diferente. Sim? Não ia ser diferente, porque as pessoas estão esperando, como você falou, o Salvador, né? Sim. O Salvador. E essas mesmas pessoas que se dizem então cristãs, elas iam ser as primeiras. Eu acredito que muitas iam ser as primeiras a querer calar ele, no mínimo calar, né? Porque se não fosse pior, mas eu acho que muita gente não está preparada ainda para ouvir isso. Sim. Eu espero que vai criar muita confusão, sim. Eu tenho parentes que são. Eu tenho parente evangélico, enfim, converso e respeito com todo mundo, numa boa. Só que uma vez conversando com uma cunhada minha, e tem algumas coisas da igreja que eu não acredito, eu acho que não foi daquele jeito. Principalmente morte, ressurreição de Jesus, né? A ressurreição do corpo físico. Uma vez conversando com ela falou que se um dia provarem que Jesus não ressuscitou o corpo físico, a fé dela acaba, porque a base está nisso. A sustentação da fé dela está só na ressurreição da carne. Isso também, para mim, é um erro, porque eu acho que não foi isso que Jesus está preocupado, ele estava preocupado com a nossa consciência se expandir, evoluir, né? E a gente sabe que esse corpo é só um instrumento que a gente vai deixar aqui, né? E ela estava preocupada com a ressurreição do corpo físico. Olha só, como é que você vai falar para uma pessoa dessa que não é bem isso, né? E tá tudo bem, eu acho que assim, eu nem entro nessas discussões, tá? Porque eu acho que a gente vai acabar criando uma animosidade desnecessária. Então, tá tudo bem, deixa eu pensar assim, eu fico quieta. Mas eu acho que vai ter muita gente que vai sofrer muito com algumas revelações. Sim. A ressurreição, não vou falar nada, que é um tema para a carta 3. Eu já vou dar spoiler. Não tem problema, faz parte o spoiler. Mas a carta 3. Tô brincando. Carta 3, Cristo conta como foi a sua ressurreição.
eu não li, tá? Mas não sei se ele fala em ressurreição do corpo físico, né? Não, já sabemos que não foi do corpo físico. Isso já É, podemos falar. então tá bom, pelo amor de Deus, né? Porque eu acho que não, né? Eu sei. Não, não foi, não foi. Essa parte não foi. Veremos. É mais um erro mais uma distorção da igreja, né? Sim, sim. Na carta Tá 3 bom. ele fala exatamente o que aconteceu no dia. Ah, ótimo. Alguém quer comentar mais alguma coisinha desse trecho? Eu vou passar um por um para a gente partir para os comentários finais. Vou na ordem que está aparecendo na tela aqui. Então a primeira é a Janete. Quer comentar alguma coisinha, Janete? Não, Cris, eu também já fiz meu comentário, agora quero ouvir. Ok. Janei? Então, né, Cristian, eu fico aqui pensando o quanto essas crenças estão enraizadas, né, e formam um campo, né, que fica difícil daí das pessoas acreditarem mesmo, né, no que realmente é, né? É muita gente acreditando no que as religiões pregam, né? É muita gente. Sim. Então, é o trabalho de formiguinha mesmo. Muito bom. Gratidão. Regina? Infelizmente, né, ainda as pessoas acham que a cura tá fora, a salvação está fora, né? Sim. É isso que eu fiquei pensando, né? E a salvação é dentro, né? A mensagem dele traz isso, né? Então é o trabalho fora e dentro de formiguinha, Sim. né? É diário, né? De formiguinha mesmo, é isso. Perfeito. Uma coisa legal da gente ver é que está tudo interconectado, tudo que a gente ouve, espiritualidade, física, na carta 5 ele vai falar muito de ciência, né? Ele fala de ciência, fala até termos técnicos que é impressionante. É uma carta no começo de difícil até compreensão, mas a espiritualidade se junta com a ciência exatamente com a física quântica, com tudo isso que a gente está conhecendo. Então é tudo uma coisa só. Então alguns falam, e eu concordo com isso, Cristo não sabia sobre... Jesus, quando ele falava, ele não expressava esses termos, porque ele nem sabia o que era célula naquela época, né? Digamos assim, a ciência nem tinha descoberto a célula. Tá? Mas ele já visualizava a célula. Então, o Jesus foi o primeiro professor de física quântica. Tudo que é feito, todos os milagres que ele fazia, a física quântica explica. Então, tudo que ele explicava de uma maneira muito simples, a física quântica explica. Então, é onde ciência e espiritualidade se juntam. E é nesse ponto, hoje está surgindo muito neurocientista que está juntando ciência com espiritualidade, e você começa a ver que faz tudo total sentido. Faz que aí você percebe como foi feito os milagres. Tipo, Jesus explica aqui de uma maneira simples, mas quando você começa a se aprofundar nesses conhecimentos, você percebe que tudo fala a mesma coisa com relação ao momento que o planeta está atravessando, que a humanidade está atravessando. Então é tudo meio explicado. A ciência hoje tem ferramentas para explicar tudo isso. Paty, quer comentar alguma coisinha? Não, tá perfeito, Christian. A gente começa a ver que tudo que ele fez tinha explicação mesmo, na ciência, na física quântica, né? E eu acho que a humanidade está melhorando, porque tem muita coisa que está sendo desvendada já, né? A gente está começando a entender os processos. Sim. E a gente chega lá. Acho que a humanidade está engatinhando ainda, a gente é criança. Tá demorando. O sistema é difícil encarar o sistema, né, Christian? Sim. É muito difícil. A gente está contra
as igrejas, as religiões, a mídia. Como que a coisa vai reverter rápido? É difícil, né? É muito difícil, são muitos anos. É como ela falou, as pessoas ficaram tantos anos acreditando nas mesmas coisas, e eu acho que para muitos é até difícil admitir que tem alguns erros, admitir o erro, admitir que tem que ser diferente. E assumir a responsabilidade é um processo complexo, né? Mas é pura física quântica mesmo. No livro da Gênese de Kardec tem muita coisa explicada através de física quântica. Eu gosto bastante. Não sei se você já leu, mas é bem interessante. A Gênese de Kardec, você já deu uma olhadinha? Não, na Gênese de Kardec não. Mas é legal. Tem coisas bem legais lá. Então, tem muita explicação científica. Muito bom, muito bom. Gratidão pela indicação. Carlinha. Ai, Christian, eu fico pensando que é um trabalho de formiguinha, mas que é muito gostoso a gente sentir esse despertar na gente. É muito bonito, porque a gente começa a trabalhar o nosso, né, a nossa energia, o nosso campo, e isso de alguma forma vai se instalando na nossa casa, nas pessoas que mais convivem com a gente, né? E aí devagarzinho a gente vai ampliando isso. E é um despertar difícil, porque a gente tem muita crença limitante ainda, mas muito lindo de viver, na minha opinião. Sim, muito bom, muito bom. E é legal assim falar que assim, embora seja um trabalho que parece de formiguinha, um trabalho lento, uma coisa que eu tenho percebido é que de alguns anos para cá tá muito mais simples de fazer. Conforme sabe aquela história do inconsciente coletivo, né? Quanto mais pessoas estão se aprofundando nisso, vai mudando o inconsciente do planeta. Então, quando você se abre para essas informações, parece que é mais rápido. O processo para quem está começando, não é o caso de vocês que já estão começando há um tempinho, mas quem começa hoje um processo de despertar é muito mais rápido do que quem começou, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, porque tinha muito menos informação, menos conhecimento. Então, hoje em dia, se abre muito mais fácil. E a própria consciência, como o planeta está vivendo uma transição planetária, né? Então, tudo isso, todo esse inconsciente tem muitos mestres, muitas consciências ajudando a gente na compreensão de tudo isso quando a gente se abre. Então, está sendo muito mais rápido. Então, tanto que vários de vocês falaram que começaram a ler as cartas e já perceberam várias mudanças, né? Então, para perceber como isso não está sendo uma coisa tão lenta, né? Está sendo até de certa forma acelerada, porque esse é o momento que a gente está vivendo hoje. Obrigado. Sim, assim, eu vejo que a gente vai, sei lá, levando de uma forma mais leve quando a gente começa a se abrir, e isso faz com que você também atraia pessoas com a mesma energia. Sim. É muito interessante. E queira ou não, aqueles que já não são, mas não compactuam desse momento, eles acabam, a gente repele, né, algumas pessoas. Sim. E isso é muito interessante, assim, a gente percebe mesmo no dia a dia. E tá tudo bem, eu acho que é parte do processo. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas tem muitos espiritualistas que falam hoje que a gente está vivendo, já começou a separação das linhas de tempo, né? A separação do joio e do trigo já começou, tudo. A gente vai falar da separação do joio e do trigo, eu acho que é na carta 3. Ou é no final da carta 2 ou é na carta 3. Ele fala como cabras e ovelhas. Mas a gente já está vivendo isso. Então, vai chegar um momento em que parece que as pessoas vão viver realidades completamente diferentes. Vai existir um planeta que está se deteriorando com conflito, com catástrofe, com coisa,
Mas as pessoas que estão no caminho de Cristo, isso ele fala muito forte aqui nas cartas, que estão nesse caminho da consciência crística, elas não vão vivenciar, elas vão olhar que isso está acontecendo, vão saber que isso está acontecendo, mas não vão passar por esse tipo de experiência. Então isso faz, as pessoas se separando, essa separação de pessoas é um processo natural também. Tem pessoas que estão vindo para cá e tem pessoas que estão vindo para cá. Daqui a pouco perde a comunicação. É como se não consegue mais ter acesso uma para outra, porque estão vivendo realidades totalmente diferentes mesmo. Você vai falar com uma pessoa sobre isso e a pessoa não acredita, então não tem jeito. É como se não tivesse mais... não está mais na mesma vibração, né? Quando Cristo fala de vibração, de energia, não está mais na mesma energia. Então isso é um processo que está acontecendo muito. Sim. Gratidão. Muito bom. Andréia, tua vez. A Carlinha resumiu, ou seja, falou tudo aquilo que eu ia dizer, que realmente é isso. Nós estamos num processo, nós estamos construindo, né, tudo isso. E ficaremos assim, como se diz, as mesmas frequências que vão vibrar é onde nós vamos estar. Quando tem vibrações diferentes, a gente se afasta, simplesmente. Isso é muito bonito. Gratidão, Carlinha. Gratidão, Cristian. Gratidão você, Andréia, pelos seus comentários. Moema, para encerrar. Não, eu só fico assim, tentando imaginar, né, ele vivendo e fazendo física quântica 2000 anos atrás. Poderia ter sido diferente o desfecho que foi, né? Porque ele ainda sendo fiel ao que ele foi fazer lá, há 2000 anos atrás, a cabeça do pessoal era muito fechada, só podiam matar mesmo. Não tinha. Hoje já está, que nem diz a Patrícia, eu acho que se hoje já aconteceria isso, porque a gente embora fale em física quântica, fale isso, fale aquilo, mas ainda é difícil para a gente entender, a gente que já está num nível mais evoluído de frequência de luz, digamos assim, imagina naquela época. Sim. Naquela época as pessoas mal sabiam ler e escrever, né? E ele falando aquilo, realmente era falar grego mesmo para o pessoal lá, não tinha, era falar o caminho. Mas eu fiquei assim, mais tocada mesmo que o que nós lemos agora aqui. Tem que processar mesmo, assim, porque realmente vai contra tudo que a gente ouviu até hoje. Ouve ainda, né? Mas nós vamos chegar lá. Gratidão. Gratidão, obrigado aí por compartilhar. E é isso, gente. Está faltando, deixa eu ver aqui, 8 minutinhos para a gente encerrar a sala. Então vamos encerrar nosso dia de hoje com a nossa meditação, fazer nossos 3 minutinhos de silêncio. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agora retribuir para todo o universo, para todo esse planeta, tudo aquilo que a gente está recebendo dessa egrégora, para que essa energia reverbere para todo o planeta, pedindo para que a consciência crística, para que essa consciência divina se expande para todo o nosso planeta, e cada um pode emanar essa energia para onde quiser, seja para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino dévico, para o reino mineral, para qualquer situação de conflito que vocês sintam no coração que é necessário enviar energia positiva de cura, de entendimento, de iluminação, de transmutação, cada um da sua maneira, seja com oração, com reza, com envio de energia. Vamos agora fazer o nosso silêncio e emanar essa luz para todo mundo. Então vamos lá.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo. Tudo de volta. A Janete ainda, não sei se congelou, se ela ainda tá, acho que a Janete ainda não voltou. Eu tô aqui, Cri. Ah, tá, então acho que congelou a tua imagem pra mim. Você tá com os olhinhos fechados na minha imagem. Tô com sono. Não, aí Tô aqui. aí é a oscilação da minha internet aqui, da minha rede. Então é isso, gente. Gratidão a todos por hoje. Muito obrigado mais uma vez. Uma ótima noite a todos. Uma boa semana. Boa noite, gente. Boa semana. Boa semana para todos vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Cri. Boa noite, Christian.